chamando a atenção, inclusive, do Raul Quadros, o Luiz Zetterman Torres, para autorizar o pontapé inicial aqui na Fonte Nova, com a temperatura de 23 graus. Choveu muito hoje à tarde aqui em Salvador, mas felizmente passou a chuva, temos uma noite de céu aberto. Pontapé inicial para a equipe do Vitória. Está aí o centroavante Pita, uma das esperanças do torcedor baiano. A movimentação foi de Vinícius. Zé Preta. É o central Chacha. Público muito pequeno na Fonte Nova e não poderia ser de outra maneira. Descida boa do Vitória pela meia direita. A tentativa na ponta, procurando a penetração do jogador Wilton, aquele mesmo do Fluminense. E o treinador Orlando Fantoni explica mais uma vez: o Vasco joga para perder, Fantoni? Pelo amor de Deus, eu nem penso uma coisa dessa, porque até me ofende, eu não quero ficar com raiva. Não, isso não existe em futebol, isso é coisa de covarde, de sem vergonha. Mas comentou-se isso. Ah, se comentou, eu não sou culpado. A boca, cada um fala aquilo que quer, não é? A boca é para falar mesmo. Agora, que é uma imoralidade falar uma coisa dessa, é. Porque o grupo, se perdesse, seria melhor. Não interessa. A obrigação do atleta é jogar para ganhar e essa é a nossa finalidade. Tá aí o Vasco da Gama, Roberto, já no interior da grande área, e a bola tocada pela linha de fundo com o primeiro escanteio que favorece a representação do Vasco da Gama. No intervalo desta partida, você verá os melhores momentos de uma outra partida decisiva do Campeonato Brasileiro de Futebol. Guarani e América. Partida que está sendo realizada em São Paulo, no Parque Antártica. É uma partida de desempate de muita importância. É a Globo mostrando tudo do Campeonato Brasileiro. Tentativa foi do Wilsinho, furou feio. Está jogando a equipe do Vitória. Campo intermediário defensivo. Na ponta esquerda, esperando o lançamento, Sivaldo. Edson Silva. Senna fica pela meia esquerda, Pita no comando. Do outro lado, lateral direito, Dilton. A ideia foi boa. Bola de presente para a retaguarda do Vasco da Gama. Na marca de 2 minutos e 20 segundos, 0 para o Vitória, 0 para o Vasco. Carlos Alberto Pintinho. No círculo central fica Jorge Mendonça. Roberto. Pintinho. Melhor para o lateral esquerdo, Vinícius, que na realidade é lateral direito. Vai descendo o ponteiro esquerdo, Sivaldo. Dendê. Bateu pro gol, Mazzaropi. Lá no Mineirão, primeiro gol do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 1, Bahia 0. Sai jogando Orlando. Passando pela sua intermediária, ele que retorna à equipe do Vasco da Gama esta noite. Tem Jorge Mendonça no comando, Wilsinho deslocado. Empurrado pelo quarto zagueiro, Zé Preta. Não foi o zagueiro central, Chacha, que acompanhava o Wilsinho. Observe bem a distância, está aí no detalhe o lateral direito Orlando. Chegando o ponteiro esquerdo, Sivaldo. Todo mundo sabe que o Orlando bate forte. Bateu e bateu mal. Apenas tiro de meta para a representação do Vitória. Criança no esporte, criança forte. Vai para a cobrança do tiro de meta o goleiro Gelson. Lançamento da meia. Tentativa era de Edson Silva. Melhor para o lateral direito, Dilton. E ganha a posse de bola para a equipe baiana.
Reposição de Dilton. Senna. Encostado ali, Carlos Alberto Pintinho. Wilsinho. Pintinho. Pita. Ainda o centroavante Pita. Recebendo uma falta cometida pelo zagueiro central da equipe do Vasco da Gama, Juan. No Parque Antártica, em São Paulo, primeiro gol do Guarani. Guarani 1, América do Rio 0. Gol de Péricles. Mais uma falta cometida pela equipe do Vitória. Lateral esquerdo, Vinícius. Derrubando quando penetrava Catinha. O Vitória já cometeu 2 faltas nessa partida, enquanto que o Vasco cometeu apenas uma. Observem nas proximidades da grande área, na colocação da bola, Orlando. É o goleiro Gelson, na orientação da formação de barreira. Lá vai Orlando. Procurava Roberto. Tirou Dilton. Senna. Muita força para o ponteiro direito, Wilton. E a bola de graça para a retaguarda vascaína. O Wilton, que faz seu último jogo pelo Vitória. Depois desse jogo, ele recebe passe livre e vai jogar no Volta Redonda, cidade onde ele nasceu. E vai encerrar a carreira no Volta Redonda. O arremesso lateral é lá, nas proximidades da meia cancha. Exatamente onde está colocado o bandeira José von Mettingen. Guina. Lateral esquerdo, Paulo César. Com liberdade de ação, o central, Juan. Carlos Alberto Pintinho. Bola mal passada por Orlando. Não é um bom começo de partida, não. Vai chegar na bola lateral, Vinícius. Recebendo o Zé Preta. Catinga divide bem. Recuo para Orlando. Fez uma jogada ali que ele sabia que a bola era dele. Deixando sair o arremesso para a equipe do Vasco. Mendonça. Léo. Paulo César. Tentando armar Carlos Alberto Pintinho. Deu certo, Jorge Mendonça. Tem Guina pela meia direita. Zé Preta, Roberto. É a vez do Vitória. Pita. Voltando Guina. Passou o pé, comete falta. Jorge Mendonça. E a falta favorece a equipe do Vitória no campo de ataque. Foi a segunda falta cometida pela equipe do Vasco. Cobrando o Dendê. Ele de novo. Senna. Batendo pro gol. Mazzaropi olhando. Levando perigo o tiro de Senna. A meta vascaína. É o segundo chute a gol da equipe do Vitória. No intervalo de Vasco e Vitória, você verá os melhores momentos de Guarani e América. Partida que tem Guarani 1, gol de Péricles, 0 para o América. Roberto. Descendo Paulo César. Evitou a marcação de Edson Silva. Passou bem pelo lateral, levou a falta de vencido, cruzamento. Gelson, olha a chance de Guina. Esqueceu a bola, Roberto. Uma boa oportunidade para a equipe do Vasco. Que ainda tem a posse de bola no campo ofensivo. Está contundido o goleiro Gelson do Vitória. Na subida acabou tocando a perna juntamente com o central da equipe do Vitória, Chacha. Criança no esporte, criança forte.
Sendo atendido o goleiro Gelson da equipe do Vitória. Enquanto isso, o treinador Fantoni pede ao Orlando, lateral direito, está com a bola aqui na linha lateral, para o time do Vasco mexer um pouco mais, está muito parado. Já recuperado o reinício de partida com arremesso lateral para a equipe do Vasco. Gramado um pouco escorregadio em razão da chuva que caiu à tarde. Lá vai Dendê. O Juan caiu sentado, sem bola, sem nada. Daquilo que ele quis voltar, estava fora do lance. É que estava impedido o centroavante Pita da equipe do Vitória. Está aí a cobrança do impedimento. Orlando. Roberto. Bola recuada na fogueira, obrigado a sair da grande área o goleiro Gelson. Paulo César. Senna. Ele marcou o empurrão do jogador do Vitória, marcando a falta que favorece a equipe do Vasco. Comete mais uma falta o Vitória. Mendonça. Sivaldo. Senna. Boa abertura na direita para Wilton. Ele e Paulo César. O tiro de Senna acabou carimbando a Carlos Alberto Pintinho. E a torcida reclamando um toque de Pintinho. Armação de Jorge Mendonça. Guina. Catinha. Subiu Orlando para o campo de ataque. Carlos Alberto Pintinho. Paulo César. Procura a penetração pela meia direita. Fica difícil o time de Vitória. Todo ele retraído. Até o centroavante Pita. Dilton. E o Wilton. Falta cometida pelo lateral esquerdo, Paulo César do Vasco. 12 minutos, 30 segundos, 0 para o Vitória, 0 para o Vasco aqui na Fonte Nova. Desvio de cabeça de Pita e a saída do goleiro Mazzaropi. Orlando. Fica posicionado para receber Juan. Pintinho ali mais pela meia esquerda. Toque primeiro de Léo. Pintinho. Wilsinho. Carlos Alberto Pintinho. Guina. Uma entrada mais dura de Dendê. A falta foi marcada contra a equipe do Vitória. Pintinho. Cobertura de Vinícius. Edson Silva. Chacha. É o lateral Dilton. Lançamento longo de Mendonça, pegando em posição irregular. Impedimento do ponteiro Catinha da equipe do Vasco. Movimentação foi de Zé Preta. Fantoni, você está pedindo o time do Vasco para se mexer um pouco mais. Por quê? É porque eles estão levando a bola e a grama está danada de alta, né? E o campo choveu, o campo está pesado. E então é lógico que não consegue carregar a bola. Tem que tocar a bola o máximo possível. São as palavras do técnico Orlando Fantoni da equipe do Vasco, que não ficou nada satisfeito, dizendo que o time do Vasco ia perder. Tá aí chegando o Vitória, pita a chance, é grande oportunidade, Mazzaropi, excelente defesa. Quando entrou com a bola dominada de frente para o gol, pita. Perdeu realmente a melhor oportunidade da partida aos 14 minutos e 30 segundos do primeiro tempo. E o Mazzaropi praticou uma excelente defesa. Serviu para esquentar o jogo aqui na Fonte Nova.
Cobrança de escanteio pela ponta esquerda que favorece o time baiano. Dendê. Dois na bola, ninguém tocou. Mendonça. Orlando. Movimentação de Jorge Mendonça. Abertura até o Wilsinho. Roberto vai correndo aí pela meia esquerda. Guina também se aproximando do ponteiro esquerdo, Wilsinho. Boa velocidade. Já ficou lateral. O Wilsinho ganhou. A chance é boa para o Vasco. Roberto por ali. Olha o Roberto. Perde o gol debaixo do gol. Ele, artilheiro, marcando 5 no Maracanã. Mas o juiz tinha marcado falta. Tá aí a explicação. Falta marcada pelo árbitro Luiz Torres, cometida pelo centroavante Roberto do Vasco no interior da grande área do Vitória. Se bem que a bola é colocada ali na posição de cobrança de tiro de meta, mas houve coincidência. Melhor para Paulo César. O arremesso do Vitória. Chacha. Pita. Ele chama a marcação de Léo. Wilton. Ainda tentando o ponteiro. Cruzamento a Pita. Cabeceou desequilibrado, mal. É tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Criança no esporte, criança forte. Sai jogando o Vasco, lançamento de Orlando, posição irregular do ponteiro esquerdo Wilsinho. O impedimento é marcado pelo bandeira e confirmado por Luiz Torres. A defesa do Vitória já percebeu que o ataque do Vasco da Gama vai ser municiado com lançamentos longos. A defesa se adianta e coloca todo mundo em posição de impedimento. Ficou no terreno o Wilton. Guina. Lançamento para o Wilsinho. Agora sim, a defesa bobeou. Condição legal. A chance do Vasco, olha o Roberto. Boa bola, Catinha. Gol do Vasco da Gama, Catinha. Numa jogada inteligente, primeiro do ponteiro esquerdo Wilsinho, depois de Roberto. Catinha inaugura o marcador na Fonte Nova, na Bahia. Na marca de 17 minutos e 40 segundos. 1 Vasco, Catinha, 0 para o Vitória. A gente se referia a 30 segundos atrás que a defesa do Vitória estava toda ela se antecipando para colocar o jogador do Vasco em posição irregular. Bastou que um ficasse, o lateral esquerdo Vinícius, e lá do outro lado o Wilsinho recebeu com condição legal. E a nova saída da equipe baiana. Senna. Orlando. Dendê cortou porque o Catinha corria livre pela ponta direita. Paulo César. Roberto. Paulo César. Melhor para Senna. Ganhando o Jorge Mendonça. Edson Silva. Ele acabou empurrando o Edson Silva, marcou Luiz Torres a falta para a equipe do Vitória. Bola de graça para Carlos Alberto Pintinho. Mendonça, Pintinho, vai bem o Vasco aí pela meia direita. Lá no comando, Roberto penetrando Mendonça. Lançamento excelente para Mendonça. Olha o segundo gol pintando. Roberto livre, pé esquerdo, a bomba que não saiu. Ele armou a bomba para o pé esquerdo que acabou não saindo. E ele botou as mãos nas cadeiras como se dissesse assim, como é que eu perco um gol desses? O que é o dia? Duas grandes oportunidades no interior da grande área. Roberto marcando presença e na finalização acabou desperdiçando. Toque foi de Juan. Orlando.
Aparecendo Mazzaropi. 1 para o Vasco, Catinha, 0 para o Vitória. Roberto. Sivaldo. Dendê. Descida do Vitória é boa. Vinícius. Dendê. Cruzamento para o Wilton. Mazzaropi largou, pita, em cima, quase que em cima da linha de gol. Carlos Alberto Pintinho salvando para a equipe do Vasco. É bom, o jogo assim é bom. Mendonça. Catinha pela ponta direita, Orlando por ali. Lançamento para Roberto. Grande toque de cabeça para Mendonça. Fantoni, o jogo tá bom. Agora pro Vasco não tá muito bom não, tá? É que também sabe o que é? A grama tá danada de alta e nosso time não tá carregando a bola bem. Vinícius. Bateu mal pro gol. Os apupos da plateia aqui na Fonte Nova. É uma transmissão da Globo para você, direto da Fonte Nova, Bahia. No intervalo você verá Guarani e América com os seus melhores momentos. Placar do momento, 1 para o Guarani, gol de Péricles, 0 para o América. Movimentação de Carlos Alberto Pintinho. Paulo César. Pintinho. O lançamento foi muito longo e muito forte. Foi uma bomba que o Pintinho virou lá na esquerda para o Wilsinho. O arremesso é para Dilton. Chacha. O lançamento foi longo. E apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco. Chegamos a 22 minutos e 30 segundos do primeiro tempo. Está jogando lateralmente Orlando. Senna. Na disputa de bola perdeu Pita. Lá vai Pita. Melhor Pintinho. Paulo César. Pintinho. Wilsinho lutando contra o zagueiro central, Chacha. Em São Paulo, no Parque Antártica, Porto Real. Marca o gol de empate para o América. Guarani 1, América do Rio 1. No intervalo você verá esses 2 gols. E poderá ver até mais. Dendê. Orlando. Foi um lançamento precipitado do goleiro do Vasco da Gama, Mazzaropi. O arremesso lateral para a equipe do Vitória. Edson Silva. Levantou, Peguina comete falta. Dendê. Vinícius. Armação de Senna. Outra falta marcada. Pela meia direita, uma chance para a equipe do Vitória. O Vasco da Gama já cometeu 7 faltas. Barreira cobrindo o canto esquerdo do goleiro Mazzaropi. Senna. Deu certo ainda Vinícius, pegando muito embaixo da bola. Aqui você tem uma ideia. Veja bem, o time do Vitória já chutou 7 vezes a gol. O time do Vasco chutou 3 e vai vencendo por 1-0.
Orlando. Procurava fugir da marcação mais pela ponta direita. Jorge Mendonça, bola de graça para a retaguarda do Vitória. Sivaldo. Vinícius fica sem opção. Melhor Orlando. Iniciando o ataque, Jorge Mendonça. Lance normal de Edson Silva. Dendê. Levou a falta, lançamento apita. Não quer saber de brincadeira, Léo tocando pela linha de lado. Lá vai Vinícius. Sivaldo, Dendê. Subindo Carlos Alberto Pintinho. Roberto na ponta direita, livre, Catinha. Bom lançamento para Catinha em termos de condição. Estava em condição legal, Catinha. Todo mundo do Vitória marcado. Lá em Minas, segundo gol do Atlético Mineiro. 2 para o Atlético Mineiro, 0 para o Bahia. Falta de Dendê. Cobrança para Orlando. Lançamento para Guina. Roberto. Lutando contra 4 jogadores do Vitória. 27 minutos do primeiro tempo. 1 para o Vasco. Catinha, 0 para o Vitória. Chacha. Melhor Senna. Vai para o campo de ataque, Chacha. Passando por Jorge Mendonça. Bem, Juan. Fica desguarnecido o setor central da retaguarda do Vitória. Vinícius e Catinha. Criança no esporte, criança forte. Procurando alguma coisa no campo de ataque, a representação do Vitória. Sivaldo. Boa bola para Senna. Na hora de chutar foi derrubado pelo Carlos Alberto Pintinho. Viu bem o árbitro gaúcho Luiz Torres. É uma falta que leva muito perigo para o goleiro Mazzaropi do Vasco. Quem está ajeitando para a cobrança é exatamente o Senna. E o Mazzaropi orienta a barreira para cobrir o canto esquerdo da sua meta. Vai até Roberto para a barreira do Vasco. Lá vai Senna. Bateu bem. Grande tiro de Senna. Mazzaropi saltou, não viu nada. E agora em decisão por parte do goleiro Mazzaropi. Roberto, grande toque de cabeça. Wilsinho, lá vai outra vez, livre. Zé Preta na marcação, Roberto chegando. Seria para Jorge Mendonça. Virou Roberto. Catinha. Cruzamento para Roberto. Melhor Dilton. Ligou de primeira, Pita. Levou vantagem. Edson Silva. Wilton. Ainda o ponteiro. Tentou Pita.
A sobra para o ponteiro esquerdo, Sivaldo Mazzaropi. E o treinador Orlando Fantoni está reclamando demais aqui, pedindo que a defesa do Vasco saia, que está jogando muito atrás e está permitindo que o time do Vitória pressione o Vasco o campo todo. Ele está querendo que a defesa saia jogando. Enquanto isso, em Minas Gerais, terceiro gol do Atlético. 3 para o Atlético, 0 para o Bahia. Positivamente, não é uma noite para os baianos. Levantou Orlando. Wilsinho. E o arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. Tá aí o cruzamento, Roberto. Jorge Mendonça lutando. Gelson aparecendo. Lançamento para o campo de ataque na direita para Wilton. Aí no ponteiro. Dilton. Cruzamento para Sivaldo. Dendê. E a posse de bola para a equipe do Vasco da Gama. 31 minutos e 30 segundos. Primeiro tempo permanece 1 Vasco. Catinha, 0 para o Vitória. Fantoni, qual é o problema maior do Vasco agora, hein? Defesa que está muito atrás, dando muito espaço. Pintinho. Tentativa para Wilsinho, estava na mesma linha de zaga. O bandeira marcou o impedimento do ponteiro esquerdo do Vasco da Gama. Criança no esporte, criança forte. Tentativa de Zé Preta para Pita. E lá em Minas Gerais, o Bahia vai conhecendo uma goleada. 4 para o Atlético Mineiro, 0 para o Bahia. E o torcedor do Vitória, quando está vendo que o seu time perde por 1-0, ele não tem outra coisa senão aplaudir a goleada de 4-0 imposta pelo Atlético. É a rivalidade. O arremesso lateral para Dilton. Virando Senna. Dendê. Ainda Dendê. Edson Silva. A sobra de Dendê. Ganha Guina. E lança muito mal na ponta direita para Catinha. O Vasco da Gama teve 10 minutos de bom futebol, depois caiu também. E agora, quando é anunciado no placar eletrônico do estádio, 4 para o Atlético, 0 para o Bahia, a torcida explode de contentamento. É claro, a torcida do Vitória. Edson Silva. Dendê. Bateu pro gol, bola perigosa, muito perigosa. A bola chutada por Dendê. Há mais de 4 minutos que o Vasco não vai para o campo de ataque. Carlos Alberto Pintinho. Lançamento foi de Léo. Recebe falta o ponteiro Wilsinho. Roberto. Descendo Guina. Paulo César. Roberto. Tocou de primeira, defesa toda ela aberta. Olha o gol do Vasco acontecendo. O Gelson aparece. Quando o Guina teve grande oportunidade para marcar o segundo gol da equipe do
Dilton. Trabalha de Senna. Saiu Orlando. Bateu muito forte. Olha o Catinha chegando. O carrinho ele cometeu falta no quarto zagueiro Zé Preta. Que presente pro Roberto. Se deixar ele vai sozinho. Chacha comete falta. É pela meia esquerda, campo de ataque do Vasco da Gama. Fica lá Gelson, muito preocupado com o tiro que pode sair dos pés de Jorge Mendonça ou Roberto. Lá vai Roberto. Faltando 9 minutos para terminar o primeiro tempo. Apenas 4, chegou o quinto jogador, Roberto. Pintinho. Partia já na posição irregular o ponteiro esquerdo, Wilsinho. Criança no esporte, criança forte. O arremesso para o time do Vitória. Edson Silva. Viu bem colocado o Dendê. Passando por ali o lateral Vinícius. Mal Dendê. Mendonça. O Wilsinho. Juan. Jorge Mendonça. Carlos Alberto Pintinho. Vai embora Paulo César. Wilsinho. Guina fica se movimentando pela meia direita. Roberto lançado no comando. Condição legal. Tá valendo ali o segundo gol de Roberto. O Bandeira não deu nada. E o Roberto fez o gol em cima da linha de gol. É gol do Vasco da Gama, sim. Roberto. O Bandeira não deu nada. O árbitro Luiz Etterman Torres também disse que estava valendo. Os jogadores do Vitória pararam e o goleiro está chamando a atenção agora do árbitro e vai sair cartão ali. Cartão amarelo para o goleiro Gelson. Você vê de novo o lance e o Roberto foi lá tranquilamente, passeando e fez o gol da representação vascaína. E o ponto esquerda Silvaldo e o lateral esquerdo Vinícius estão aqui reclamando bandeirinha vermelha, Luiz Guaranha. 2 para o Vasco, o primeiro de Catinho, o segundo de Roberto. Um gol que ficou todo mundo parado, todo mundo olhando. Só o goleiro Gelson que ficou apavorado. Aliás, o Gelson, ele é um dos jogadores mais sacrificados do Vitória. Porque jogar à frente de uma zaga como essa é muito difícil. Dá até para pensar em parar de jogar futebol. Mais uma vez o lance para você. Só numa semana tomou 11 gols. E dos 11, o Gelson não foi culpado em nenhum. Foi exatamente nas 2 apresentações contra a equipe do Corinthians. Agora, deixa um homem invadir livre cara a cara, não dá. Realmente não dá. Faltando 6 minutos para terminar o primeiro tempo. Agora 2-0 Vasco. Wilton. Paulo César. Jorge Mendonça. Orlando. E acaba recebendo um pontapé do ponteiro esquerdo, Sivaldo. Criança no esporte, criança forte.
E daqui a pouquinho, no intervalo desta partida, você vai rever os grandes momentos da partida decisiva em São Paulo, Guarani e América Futebol Clube. Um para o Guarani, um para o América. A bola tocada pela linha de lado com arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. Vai o Vasco consolidando a primeira posição do seu grupo. E tudo leva a crer que teremos São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro e Vasco no mesmo grupo. Pintinho. E paralisou a partida, marcando reversão, marcou falta. Reversão. Reversão. 41. Lançamento até Sivaldo. Dendê. Pita. Melhor Juan. Guina. Fez bem a volta, dominou bem Jorge Mendonça. Wilsinho. Lançamento para o Wilsinho. Criança no esporte, criança forte. Corte de cabeça de Léo. Mas quando subiu, ele se apoiou. O centroavante Pita cometendo falta que favorece a equipe do Vitória. Pela meia direita, campo de ataque do clube baiano. Wilton. Ficou sem o espaço para cruzar. Quando cruzou, ele reclamou de uma mão. Houve um toque. O árbitro não deu, não. Deu apenas escanteio para a equipe do Vitória. É o segundo escanteio para a equipe baiana neste primeiro tempo. Levantamento fechado, perigoso, tocou na trave. Tocou na trave na cobrança de escanteio num tiro de Wilton, quase marcando um gol olímpico aqui na Fonte Nova. Veja que incrível. Quase que a bola entra. Mais um escanteio para o Vitória. Aliviando Catinha. Roberto. Não saiu, não. Zé Preta. Procurava colocar Pita na grande área em fuga. Pintinho. Para Roberto. Tem condição legal também. Saiu o Gelson. Mas o Gelson não é fácil. Olha outro gol do Roberto para acontecer. Dominou. Fintou. Bateu. Gol do Vasco da Gama. Roberto. Terceiro gol do Vasco, segundo de Roberto nesta partida. Já está com 7 gols no Campeonato Brasileiro. Roberto que vai buscar o artilheiro, que é o Bira do Internacional. Agora, veja bem, preste bem atenção. O Gelson tinha que terminar o primeiro tempo e falar para o técnico do Vitória: olha, eu não vou jogar o segundo, não dá para jogar assim. Fantônio, qual é a culpa que o goleiro Gelson tem nisso tudo? Nenhuma. É que o Vitória está jogando todo mundo no ataque. Olha lá, vai todo mundo. Então, quando nós pegamos a bola, jogamos no contra-ataque. E aí, cada vez que vem aí, é quase que um gol certo. E ainda com as explicações do Orlando Fantônio. É claro, o Gelson não tem culpa de nada. Roberto apareceu 2 vezes sozinho à frente do gol. E agora é a vez do Guina. Roberto correndo do outro lado. A intenção era o lançamento de Guina para Roberto. 44 minutos e 30 segundos aqui na Fonte Nova. 3 para o Vasco, 2 de Roberto, 1 de Catinha, 0 Vitória. Para quem quer ser artilheiro, esse jogo aqui é uma festa. Sivaldo. Vinícius. Levando a marcação de Orlando, cruzamento lá para Pita. Paulo César.
Foi enganado no kick da bola Jorge Mendonça. Edson Silva, boa jogada individual. Sivaldo marcou falta, levou vantagem, errou. Mas errou profundamente o árbitro gaúcho. Tempo regulamentar esgotado neste primeiro tempo de partida. E uma cobrança de falta para o Vitória, que perde por 3-0. Daqui a pouquinho você vai ver os melhores momentos de Guarani 1, América do Rio 1. Lá vai Senna. Bateu bem. Bom tiro de Senna, que é um bom jogador. Devolução de Mazarop. Quase que 1 minuto além do tempo regulamentar. Orlando. Catinga. Finalmente apita. Final do primeiro tempo. 3 para o Vasco, 0 para o Vitória. De fato, o campo está um pouco horrível. Está todo gramado, mas a grama está muito alta. Graças a Deus a equipe está jogando bem e conseguimos fazer 3 gols. Criança no esporte, criança forte. Fala, é Salvador. É Salvador. Fala. Fala, Rigó. Fala, Rigó. Fala, Rigó. Fala, Rigó. Tudo. Que belezinha, que bom. O Roberto faz 2 gols, você faz até isso, né? Não, mas tá tudo bem, né? Tudo bem. O goleiro sofre realmente. Não é brincadeira, não. Pontapé inicial do segundo tempo para a equipe do Vasco da Gama, que vai assegurando o primeiro lugar no seu grupo. O Corinthians vai empatando com o Náutico 0-0. O Internacional de Porto Alegre vai vencendo o Atlético de Goiás por 3-0. E o Atlético Mineiro vai goleando o Bahia por 4-0. Guarani e América 1-1. O Senna está em campo. Entrou Robério no lugar de Dendê. Aí Senna. Dilton. Foi calçado pelo lateral esquerdo Paulo César. Falta marcada pelo árbitro gaúcho. A arrecadação desta noite muito pequena. 299.910 cruzeiros. Público pagante 3.721 espectadores. Tentativa era de Robério. O Vitória está todo no campo de ataque. Daqui a pouquinho surge o Roberto livre na cara do goleiro Gelson. Ivan. Lançamento para Catinga. Cobertura feita por Zé Preta. Chacha. Central Chacha. Fugindo da direita, Wilton. Ivan. Ainda Ivan. Camisa número 13.
Cobrança para Paulo César. Pintinho. Roberto recebendo no campo de defesa do Vasco da Gama. Wilsinho. Ivan. Seria para Roberto. Pintinho. Guina. Zé Preta cortou. Jorge Mendonça. Deu impressão de falta do jogador Robério. E agora ele marcou a falta de Orlando. Tá aí o Vitória. Senna para Pita. Mazzaropi. Fantoni, o que muda para esse segundo tempo no time do Vasco? Não muda nada. Mesma coisa, eles estão jogando um sistema de jogo de ir todo mundo para o ataque. E nós vamos no contra-ataque, não tem necessidade de... Olha o Catinga. Jorge Mendonça, Roberto por ali também. Catinga, Vinícius. Melhor para o lateral esquerdo do Vitória. Você reclamava que a defesa estava deixando o ataque do Vitória vir muito. Senna. Evitou a marcação de Carlos Alberto Pintinho aí pela meia direita. Lateral direito, Dilton. Edson Silva. Ivan. Posse de bola baiana. Pintinho. Já partindo para o campo de ataque a equipe do Vasco da Gama com Jorge Mendonça. Wilsinho. Na dividida com o central. O arremesso lateral para a equipe do Vasco. Mas chove muito na Fonte Nova. Pintinho. Guina. Nova falta marcada pelo árbitro gaúcho na meia esquerda, campo de ataque do Vasco da Gama. Carlos Alberto Pintinho. Roberto. Gelson. E o Senna querendo passar a bola entre as pernas de Roberto, a recuperação de Pintinho. Ele marca um empurrão de Edson Silva. Tá valendo, tá aí o Vasco. E houve outro empurrão. Não marcou porque não quis. Permanece o Vasco, 3-0. Fica no meio do caminho Jorge Mendonça. Tranquilidade para Gelson. Outra vez, por cobertura, Gelson estava adiantado, voltou correndo. Criança no esporte, criança forte. Aparecendo para cortar Orlando. Mas cai um toró aqui na Fonte Nova que fica difícil daqui de cima conseguir enxergar os jogadores lá embaixo. Você é até um privilegiado, porque com a câmera no detalhe dá para se ver muito melhor. Tá aí o lançamento de Carlos Alberto Pintinho. Catinga. Tentando levar a marcação de Vinícius. E a bola é tocada pela linha de lado com arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. Pintinho. Roberto. Vai descendo o Vitória na ponta direita, Wilton. Levou o primeiro, cruzamento é bom na esquerda. E a recuperação de Orlando mandando pela linha de fundo.
Enquanto isso, em São Paulo, no Parque Antártica, o Guarani marca o seu segundo gol. Careca, 2 para o Guarani, 1 para o América. E a bola para a equipe do Vasco da Gama, trabalhando Jorge Mendonça, Carlos Alberto Pintinho. Guina. Procurando o Roberto, que está fugindo. Bom lançamento para Roberto. Gelson. É Dilton trabalhando para o Vitória. Edson Silva. Pita. Recebe falta. E a cobrança é para Edson Silva. Wilton. Levando a marcação de 3 jogadores. Boa bola, Pita. Na sobra, Orlando tirou, jogando pela linha das sociais do estádio da Fonte Nova. Oito minutos e 20 segundos do segundo tempo. 3 Vasco, 0 Vitória. Cruzamento de Senna, Pintinho. Daí para Orlando. No comando, Roberto pediu, Jorge Mendonça, Carlos Alberto Pintinho um pouco mais atrás. Wilsinho. Pintinho. Roberto. Houve uma falta para a retaguarda do Vitória. Dilton. Procura marcar mais a saída de bola a equipe do Vasco da Gama, que dificulta ainda mais para a equipe do Vitória. Virando Edson Silva para ninguém. Mendonça, Catinha. Na velocidade, vai bem o ponteiro. Houve desvio do lateral esquerdo, Vinícius. É escanteio pela ponta direita que o Vasco cobra. Batendo forte, o toque de cabeça na trave. Na trave, no desvio de cabeça de Jorge Mendonça. O goleiro Gelson ficou parado, olhando, torcendo para que ela não entrasse. Repare que a cobrança foi muito forte, quase que a meia altura, e Mendonça desviou bem. Quem cobrou foi o Orlando, que chuta muito forte. É a vez de Paulo César, agora pelo lado esquerdo, outro escanteio. Pita. Wilton. Lançamento de Senna para Wilton. Tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama com 11 minutos do segundo tempo. Criança no esporte, criança forte. Procurava esticar na ponta direita para o jogador Catinha. O Ivan não levou muita sorte, não. Arremesso lateral é do Vitória. Sivaldo. Edson Silva. Ainda pela ponta esquerda, Vinícius. Cortou Orlando.
Virou sem olhar, Zé Preta. Vinícius. No Parque Antártica, em São Paulo, Nedo empata para o América. 2 Guarani, 2 América. Edson Silva. Melhor Pintinho. E em Minas Gerais, o Bahia marca o primeiro gol. 1 para o Bahia, 4 para o Atlético Mineiro. O Senna chutou da intermediária para o Mazzaropi. Pintinho. Guina. Esticando para Jorge Mendonça. Roberto também penetrando. Tá aí marcando presença, Roberto. Boa bola. Olha o gol do Vasco acontecendo. Ainda para Catinha. Tem o Wilsinho. Mendonça. Gol do Vasco da Gama. Jorge Mendonça tocando bem de cabeça. Quarto gol do Vasco da Gama aqui na Fonte Nova, na Bahia. No cruzamento de Catinha. Também subiu livre. 4 para o Vasco. Jorge Mendonça. 0 para a representação do Vitória. Uma jogada que começou com o Roberto também, com muita liberdade no interior da grande área. Na marca de 13 minutos e 30 segundos. E a nova saída para a equipe do Vitória. Edson Silva. Zé Preta. Lançamento para Senna. Robério. Ganhou de Guina. Ainda Robério. Melhor Ivan. Jorge Mendonça. Ivan. Catinha. Na organização, Pintinho. Leva bem o ponteiro esquerdo, Sivaldo. Tentativa na ponta com o Wilton. Lutando com Paulo César, melhor para o lateral esquerdo vascaíno. Apenas arremesso lateral para a equipe do Vitória. 15 minutos do segundo tempo, 4 para o Vasco. 1 de Catinha, 2 de Roberto e 1 de Jorge Mendonça. 0 para o Vitória. Virou mal o Edson Silva, de presente para o goleiro Mazzaropi. Lá vai o Vasco, Orlando. Catinha e Vinícius. E a bola chegou a ultrapassar a linha de fundo, marcou bandeira, saída de bola, apenas tiro de meta para a equipe do Vitória. Criança no esporte, criança forte. Sem retorno, hein? Pita. Pintinho encostou. Senna. Wilton. Comete falta Guina. A falta é para o Vitória. Na entrada da grande área vascaína pela meia direita. Temperatura caindo bastante também em Salvador, 21 graus. Cobrança para Senna, batendo forte. A bola tocou em alguém da retaguarda vascaína. Escanteio do Vitória. 1
Vai para a bola o Wilton. Gilton. Cruzamento fechado. Pita parecia melhor para a retaguarda vascaína com Guina. Pintinho. Orlando. Robério. Zé Preta. Viu bem, na meia direita, Senna. Desvio foi de Ivan. Na bola, Sivaldo. Mas o time do Vitória não acerta uma. Mendonça, Orlando. Edson Silva. Armação Robério para a equipe baiana. Virou bem na ponta esquerda para Sivaldo. Um bate e rebate na entrada da grande área da equipe do Vasco da Gama. Lá vai Guina. Catinha. Ainda o Vitória tentando alguma coisa, perdendo por 4-0 para o Vasco da Gama. O lançamento era para Roberto. Senna. Robério. Boa jogada de Robério. Foi derrubado. Foi derrubado quando o Vasco da Gama vai mexer na sua equipe. Aquecendo com o preparador físico Gilson Nunes, o número 16, Peribaldo, que vai entrar no time do Vasco no lugar de Wilson, número 7. Vai entrar, portanto, Perivaldo na equipe do Vasco da Gama. Lá vai para a bola Senna. Carimbou a barreira. E ele marcou um toque. Então não marcou toque, não. A barreira andou, ele mandou repetir. Ah, bom. Cobrança para Senna. 20 minutos do segundo tempo. 4 para o Vasco da Gama, 0 para o Vitória. Orlando chamando a atenção do árbitro gaúcho Luiz Torres. Bateu rasteiro, bem colocado Mazzaropi. Trabalhando o Guina. Jorge Mendonça. Boa bola para Guina. Gelson. Virando o Senna. Deu de presente para Jorge Mendonça. E o Wilson voltava realmente em posição irregular. Marcou bandeira, confirmou o árbitro. Tá aí o tempo para você conferir nesta parte final da partida. Mendonça. Pintinho. Paulo César. Wilson. Gilton.
Pintinho guarnecia a posição do lateral esquerdo, Paulo César. Jorge Mendonça. Tem um jogador do Vitória caído no terreno e a partida prossegue. Finalmente o lateral Vinícius tocou para fora para que pudesse ser atendido. Criança no esporte, criança forte. Enquanto isso, o Peribaldo está no aquecimento da equipe do Vasco da Gama. E o treinador Rolando Fantoni já está reclamando aqui do preparador físico Gilson Nunes que a chuva está caindo, ele tem que entrar para jogar e não ficar se aquecendo o tempo todo. Lançamento de Carlos Alberto Pintinho procurando Guina. Catinha lá pela ponta direita. Guina. Liberdade para o Roberto, para o Mendonça também. Vinícius. Orlando. Está sentindo a perna o Edson Silva. Cai muito a partida no segundo tempo. Ela já não foi um primor no primeiro. Pintinho. Veja só, Jorge Mendonça estava livre. Até virar o corpo, perdeu. Dominando Pita para o Vitória. Senna. Outra vez Pita. Senna. Limpou primeiro. Bom cruzamento na trave, não entrou. Sivaldo. Bateu em todo mundo e não entra. Bateu em todo mundo da retaguarda do Vasco da Gama quando o Sivaldo virou corpo. Até no goleiro Mazarop, que fez uma excelente defesa. Repare o lance. E a vez do Vasco no campo de ataque, o lançamento de Roberto errado. Retorna Edson Silva para a equipe do Vitória. Vamos chegando a 25 minutos do segundo tempo. 4 para o Vasco da Gama, 0 para o Vitória. Gilton. Senna, Pintinho. E o Senna acabou puxando a camisa do Carlos Alberto Pintinho. Assim que terminar a partida, Vasco da Gama e Vitória, você vai ver os melhores momentos de Guarani e América no Parque Antártica. 2 para o Guarani, 2 para o América. Pintinho. Roberto. Virou Edson Silva. Já está de pé, Roberto. Gilton. Lutando bastante, Senna. Ele acabou invertendo a falta que seria do Vitória. Boa bola passada para Paulo César. Olha o Vasco outra vez chegando. Bom tiro. Grande intervenção do Gelson. Que além de tudo ainda pratica uma excelente defesa. Veja como é que ele está satisfeito. Olha lá. Muito boa a defesa do goleiro do Vitória quando penetrou com total liberdade o lateral esquerdo, Paulo César. Cobrança do escanteio, bola fechada, Roberto. Paulo César, Roberto, Mendonça, Gelson, outra vez. O Peribaldo já está em campo e saiu o Wilsinho. Ô Gilson Nunes, preparador físico do Vasco. Por que tanto aquecimento, hein?
Não é bem tanto aquecimento, é que hoje é um dia que está chuvoso, agora nesse segundo tempo, e havia necessidade de um aquecimento mais compatível para que o atleta entrasse em campo e pudesse desempenhar a sua função sem sofrer problema físico-orgânico nenhum. Criança no esporte, criança forte. E o toque marcado do jogador Edson Silva, cobrança rápida. Gelson. Fica a cena pela meia direita. Dilton. Pintinho. Wilton. Bola enfiada para Pita. Paulo César cortando. Escanteio do Vitória. Faltando 17 minutos para terminar. 4 Vasco, 0 Vitória. Domínio de Senna. Descida é boa de Wilton, mas pegou mal. Péssimo tiro de Wilton. Criança no esporte, criança forte. Lançamento na ponta esquerda para Peribaldo. E o bandeirinha já marcava a posição irregular. Permanece no Parque Antártica, 2 para o Guarani, 2 para o América. Lançamento de Edson Silva. Chute de longa distância do Robério. Vasco da Gama com muita tranquilidade, já classificado, assegurando o primeiro lugar do seu grupo, definindo, portanto, o grupo com São Paulo Futebol Clube, com Fluminense e Atlético Mineiro. E convenhamos, é um grupo bastante difícil, como todos. A bola é da retaguarda do Vitória. Senna. Ivan. Guina saiu de campo. Deixou o gramado, portanto, Guina. Sivaldo. Chutando forte, assustando a Mazzaropi. Bom tiro do ponteiro esquerdo, Sivaldo. Pegou tiro cruzado de fora da grande área, com o Mazzaropi voando e não achando nada. Vai para a bola o goleiro Mazzaropi. Wilton. Senna dominou. Travado por Ivan. Tá difícil para sair o gol do Vitória. Guina que já retornou. Entregou mal. Que presente para Edson Silva. Jorge Mendonça. Orlando. Procurava a descida pela ponta direita, Catinha. E o árbitro marcava a falta do lateral Vinícius sobre o ponteiro do Vasco da Gama. Assim que terminar a partida, Vasco da Gama e Vitória, você vai ver Guarani e América nos seus melhores momentos do segundo tempo. Doutor Nicolau Simão, o que houve com o Guina? Ele levou
uma pancada no nariz e está sangrando. Foi feito um tamponamento e vamos aguardar para ver se o tamponamento sustenta o sangramento. É pela ponta direita a cobrança do escanteio para a equipe do Vasco. Bateu fechado, está querendo fazer gol olímpico o lateral direito Orlando. Criança no esporte, criança forte. Levantou Gelson. Gilton. A bola é do Vitória. Lá vai Gilton. Ganhando o lance na grande área. Chegou tarde Robério. Defesa do Vitória, toda ela desarrumada. Catinha. Saiu da marcação de Vinícius. No terreno Guina, falta do Vasco. Cobrando Orlando. Guina. Se deixa a bola passar, Jorge Mendonça tinha muito melhor condição para tentar o tiro-gol. Gilton. Pintinho. Peribaldo. Quando recebeu na devolução, estava completamente impedido. Orlando. Peribaldo. Lançamento para Roberto, tem condição legal, a defesa parou de novo. Lá vai Roberto. Mal, muito mal. Criança no esporte, criança forte. (35 minutos do segundo tempo aqui na Bahia, 4-0 Vasco da Gama. Cruzamento de Wilton, boa saída de Mazzaropi, largou na trave, chutou Sivaldo, Mazzaropi ainda tocou na volta. Além de tudo, e o Mazzaropi consola o ponteiro esquerdo do Sivaldo. Além de tudo, o Vitória ainda está com azar. Dava a impressão nítida de que o Mazzaropi dominaria com tranquilidade. Saiu bem, de repente a bola escapou da mão. E o tiro na trave de Sivaldo. Lançando o Senna. A abertura foi boa. Resta saber se o Wilton chega. Chegou. Cruzamento para Pita. Passou por ele. Orlando. Carlos Alberto Pintinho. Mendonça está livre pela meia direita. Peribaldo, Roberto pela esquerda. Tem condição, pode sair o terceiro do Roberto e mais um do Vasco. Gol! Roberto é o quinto do Vasco, terceiro do artilheiro. 5 para o Vasco da Gama, 0 para o Vitória. Gol de Roberto na marca dos 36 minutos. É o 8º gol de Roberto em 2 jogos. O Bira tinha 13. É o artilheiro do Campeonato Nacional. O Roberto já está encostando aí, 8 gols. Fantoni, é o 8º gol do Roberto em 2 jogos. É a sua solução? Tem sido, graças a Deus. O que você acha do seu grupo? São Paulo, Fluminense e Atlético Mineiro. Para mim é tudo igual.
os adversários são todos difíceis. Esse jogo aí hoje, para mim, antes do jogo, era difícil. Agora tá fácil, tá 5-0, compreendeu? Então o negócio é esse. Os adversários, nós pelo menos estamos mostrando aí que temos dignidade, viemos aqui para ganhar. Deixamos de saber se o grupo é fraco, se o grupo é forte. Nós tratamos de ganhar o jogo. Senna. Lançamento para Sivaldo, tentou penetrar, aparece bem Paulo César. Tá aí o lateral esquerdo, Vinícius, Sivaldo. Mazzaropi. 5 para o Vasco da Gama, 0 para o Vitória. O árbitro marcou uma falta ali na entrada da grande área que ninguém viu. Uma obstrução, ele estava fazendo sinal que são 2 lances. São 2 lances para a equipe do Vitória. Barreira do Vasco formada dentro da grande área, cobrindo o canto direito de Mazzaropi. Para variar, o jogador Senna fica nas proximidades. Ele bate muito bem, se bem que são 2 lances. Alguém vai ter que rolar para ele. O Edson Silva orientando, o Senna que está atrás. Lá vai o Senna. Carimbou a barreira. Dilton. Mazzaropi. Jorge Mendonça. Roberto. Paulo César. Pintinho. Mendonça. Orlando. Roberto evitou marcação de Senna. Peribaldo. Wilton. Bola vascaína, 6 minutos para o encerramento da partida aqui na Fonte Nova. 5 para o Vasco, 0 para o Vitória. Roberto não quis correr. Criança no esporte, criança forte. No Parque Antártica, em São Paulo, terceiro gol do Guarani, o show a contra. 3 para o Guarani, 2 para o América. Resultado que vai tirando o América da fase semifinal do Campeonato Brasileiro. Robério. No chute de Sivaldo, facilidade para Mazzaropi. Peribaldo. Mendonça. Boa bola para Peribaldo. O Roberto já vai correndo pelo miolo. Se ele conseguir cruzar, chegou Zé Preta na boa recuperação do 4 zagueiro do Vitória. Agora ficou preso ali, porque o Roberto ficou olhando o goleiro. Não tinha outra alternativa. O arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. 40 minutos e 20 segundos. Menos de 5 para terminar. Levantando Orlando. Guina. Para Roberto. Jorge Mendonça. Tentou enfeitar. Dilton. Wilton. Boa bola para Dilton. Orlando rechaçou. Guina. Jorge Mendonça. Peribaldo. Roberto. Bom lançamento para Peribaldo. Estava atento Zé Preta. É a despedida melancólica do Vitória do Campeonato Brasileiro. O mesmo acontecendo com o Bahia em Minas Gerais. Nenhum representante do Norte e Nordeste na fase semifinal do Campeonato Brasileiro. É um fato raro. Jorge Mendonça.
Paulo César. Pintinho. A bola chegou sem querer na ponta direita. Uma bola dividida. Catinha. Lá vai o ponteiro. Orlando. Roberto. A sobra de Carlos Alberto Pintinho. Guina. Muita facilidade, o jogador já não divide mais nada. Bom lançamento para Sivaldo. Pelo espírito de luta, merecia até um gol. Tá aí a chance de Wilton. Fintou Mazzaropi, não tem goleiro e não faz. Ivan tirou e colocou pela linha de fundo, já sem goleiro. Tirou com o peito. Depois de uma finta de Wilton, quando saía Mazzaropi. Se bem que tinham 3 jogadores do Vasco em cima da linha de gol. E o Mazzaropi coloca para fora de novo, outro escanteio para o Vitória. 43, segundo tempo, 5, Vasco, 0 Vitória. Paulo César. Terminou no Mineirão, vitória do Atlético Mineiro frente ao Bahia por 5-1. Wilton. Catinha aparecendo, Zé Preto tirou. Criança no esporte, criança forte. Lá vai o Vitória. Wilton, já na grande área. Orlando. Catinha, menos de 1 minuto para terminar a partida. Pintinho. Prendendo a bola Paulo César. Peribaldo. E o Senna. Defesa aberta do Vasco. Sivaldo. Fez a volta em Ivan. Senna. Wilton. Ganhou do primeiro. Olha o Sivaldo. Orlando. Robério não pegou nada. Ainda Robério. Vinícius. Aliviando a zaga do Vasco. Tempo regulamentar esgotado na Fonte Nova. O Vasco da Gama classificado em primeiro lugar no seu grupo. Vai tentar chegar à final ao lado de São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro. Curitiba, Grêmio, Botafogo e Corinthians.